Olá a todos, estamos aqui hoje para mais uma edição do Copcast, o podcast oficial da COP49. O primeiro de 2026, com um tema muito importante. Hoje nós vamos falar sobre tendências de marketing e vendas para o ano 2026, que tem muito a ver com o planejamento das empresas para esse início de ano. Estamos aqui com convidados muito especiais, o André Zoial, Fábio Braga, a Tamara. Hoje eu vou ter uma co-apresentadora do Copcast, a Mara sócia da COP49. Mas antes, como a gente sempre faz, eu queria que o nosso convidado se apresentasse, falasse um pouco do que vocês fazem, quais são os negócios de vocês, para o pessoal que conheça. Andrés, começa aí, se apresente e seja bem-vindo ao Copcast. Obrigado, Fábio. Obrigado, Tamara. Fábio, é uma honra estar com vocês aqui. Então, o Andreas é diretor da Vision System, uma empresa de software de gestão, atuamos no Brasil todo, hoje muito focados no segmento ambiental, software de gestão para a área ambiental, e da VBPO Consultoria, uma empresa especializada em consultoria na área de gestão empresarial, atuando aí há mais de 20 anos no mercado. Então, espero que a gente tenha um bom proveito juntos aqui. Fábio. Eu sou o Fábio Braga, eu tenho uma hamburgueria, e a gente abriu faz 6 meses uma pizzaria, Chapecó também. A gente começou a hamburgueria na pandemia, no começo da pandemia. Então ali a gente se obrigou a trabalhar muito marketing digital. Então eu tive que estudar muito isso, me especializar isso para conseguir enfrentar a pandemia e sobreviver. Então a gente cresceu muito ali naquele ambiente digital e respira até hoje, assim. E acho que o nosso negócio tem o tamanho que tem porque a gente trabalhou muito do marketing digital, sabe? Então, eu espero poder contribuir aí com esse assunto. O Fábio ele é mulverso, né? Hoje ele tem, sem dúvida, a hamburgueria mais famosa e mais movimentada da cidade, não tenho dúvida alguma. Tamara, tu já se apresenta e já começa, que a gente vai falar hoje. Eu já começo dizendo que eu me convidei para esse episódio para começar o ano, justamente porque, enfim, eu sou Tamara Tibola, sócio da COP49 e também tenho a Tonvi Marketing, a gente que atua aí com marketing digital nas redes sociais. E nos meus estudos para 2026, eu falei, cara, tem muita coisa acontecendo no cenário de marketing de vendas, isso impacta todos os negócios. Na COP mesmo, quando a gente faz as rodadas de Hot City, quando o programa não é pessoas, é marketing ou é vendas. Então aí é uma pauta que sempre impacta a maior parte das empresas. Eu falei, é isso que a gente tem que começar o ano falando no Copcast. E aí o Fábio me passou a tarefa de introduzir o tema, né? E eu queria começar com uma rodada de perguntas aí para todo mundo, que é que vocês expliquem um pouquinho o que vocês veem que mudou do comportamento dos clientes de vocês aí nos últimos anos e que pode impactar aí em 2026. Acho que, Fábio, é legal a gente comentar também que a gente trouxe o Andreas e o Fábio, porque eles são públicos, são clientes finais muito diferentes, né? O Andreas tem aí como principal foco o B2B, então atende empresas, e o Fábio é totalmente B2C, né? Então são perspectivas de negócio diferentes para dar uma apimentada aí na conversa. Isso é bacana. Eu só queria fazer uma consideração importante. Como só tem especialistas aqui hoje, até eu vou me apresentar, porque eu também faço consultoria inteira. Eu tenho uma empresa de consultoria, para vocês saibam também, né? Mas esse início é bacana, porque o público mudou. Quando a gente começou a pensar no tema, antes de falar da tendência de 2026, eu sei de bem que eu dou uma palestra sobre a área comercial e eu coloco, primeiro slide eu coloco assim, nada acontece até que alguém veio da aula, né? Eu sempre falo para isso. Aí eu mudei, agora eu coloco lá embaixo, mas apareça antes, porque a Tamara, quando ela fala, antes de tu vender algo, tem que aparecer para tudo ser vendido. Antes de tu incentivar a venda lá do hambúrguer, alguém teve que ir até a tua loja, né? A mesma coisa o Andreas, ele fecha. O Andreas é diferente, tem que falar, tem que fazer aquela abordagem, usar a técnica de venda, espinho, as diversas que tem, mas para que eles saibam quem ele é, também acontece isso. Claro, é diferente porque é mais ativo, tu vai mais até o cliente do grupo, rede de relacionamento, diferente de ti, que tem que trazer o cara para ti. Só que esse público mudou, e é isso que a Tanara é colocado. O que mudou?
que está impactando para vocês? É Muito boa pergunta, Tamara. É bacana, né, de discutir isso assim num ambiente tão efervescente que é o nosso. A gente está sempre. O que eu vejo como grande diferencial agora, a partir de 2026, tudo isso que vocês falaram é a mais pura verdade, mas também é verdade que a gente tem muito mais acesso à informação. Então, os conceitos de marketing, os conceitos de vendas, se o ano passado a gente falou tanto em o processo de vendas, processo que garanta constância, processo que garanta a capacidade da gente exponencializar, da gente crescer em vendas, o fato é que todo mundo ouviu isso e muita gente executou isso. E agora estamos quase que todos na mesma página, com uma velocidade muito grande pela disseminação da informação. Eu acho que o grande diferencial vai em 2026 é justamente como nós vamos dar aquele, como diz o famoso, o tom pair, né? O nosso tom pair para essa execução, para esse processo, que vai nos diferenciar. Porque processo de vendas, bem estruturado, todo mundo já sabe o que é, muita gente está executando. É bem verdade que muitos ainda não executam e vão precisar executar. Quando executa, funciona, né? Exatamente. Mas estamos todos na mesma página. E agora, o que vai nos diferenciar? Então, acho que o grande desafio do momento é a gente pensar nesse tempero a mais que a gente vai precisar colocar no nosso processo de vendas para nos diferenciar. Foi o que fez, né, Farol? Porque já teve negócios nessa área, não exatamente uma hamburgueria, mas o que tu fez de um negócio que não teve tanto sucesso para um agora que tem tanto sucesso? Tu mudou a tua forma, né? Sim. Cara, a gente teve um bar que deu errado, né? Que era 100% presencial, e a gente foi para delivery 100% online, só com entregas. Cara, eu acho que atualmente, assim, eu vejo que o hábito de consumo das pessoas muda bastante e a gente tem que estar pronto para a gente mudar também esse hábito, sabe? Para se adaptar ao hábito das pessoas, assim. Claro, tem talvez coisas intrínsecas que a gente não pode mudar, que a gente tem que, a gente é muito bom nisso, vamos seguir, mas eu vejo hoje em dia o mercado caminhando para um caminho que a gente pode atender o cliente de diversas maneiras. Nós, o mesmo restaurante, a mesma hamburgueria pode atender diferentes tipos de clientes e diferentes tipos de fomes e vontades, sabe? Então a gente tá olhando muito para isso e buscando se adaptar a isso, né? Mas a gente é difícil criar uma estrutura, cara, que consiga fazer mudanças de trajeto com agilidade que o mercado pede, sabe? Às vezes a gente se perde nisso. Tipo, né? O gosto das pessoas está indo para um lado e será que a gente segue o gosto das pessoas ou será que a gente se mantém no nosso, sabe? Então, é muito complexo você saber o que fazer, né? Quando você analisa a mudança do mercado. Mas aí, hoje eu estava vendo, cara, os números nossos, 60% da nossa venda em janeiro foi delivery. Olha só. Então imagina, janeiro. Diferente do normal, assim? Não, é esse padrão que a gente segue, assim. Então, em janeiro a gente pensa, não, vai ser diferente porque as pessoas estão querendo sair, é verão, mas não, existe um hábito de consumo que estou em casa, não quero fazer comida, estou de boa, não quero sair, vou pedir alguma coisa boa para comer em casa. Então, a gente vende, eu digo que a gente vê, é quase um serviço que a gente vende. Como é que tu trabalha? Perguntar isso. Como é que tu trabalha quando tem com a mesma coisa? Veja se eu tô sério. Com aquele mais a criança, o ir comer um hambúrguer é legal que ele fez. Que você quer os pais, eu vejo que comer em casa, ele vai comer um hambúrguer Grayson, tu tá dele, aquele cubo. O adolescente, eu vejo, porque eu tenho um filho adolescente, e o bunker é o lugar que eles são. Eu já parei lá na frente com 8 no meu carro, o pessoal olhar para aquele bando de gente saída do carro para entrar no bunker. É mesmo. Mas a Tecno Burger é reunir os adolescentes lá. E para nós adultos, o banco era a mão na roda, porque ele funciona no almoço, com uma comida boa, rápida e me atende. Tu nota, é a mesma coisa, é o mesmo produto para 3 públicos diferentes. Tu tem que trabalhar todos esses públicos aí, né? Esse é o desafio, assim, o que eu noto que mais nos ajuda com isso é construir marca. Tem diversos pontos, né? Mas construir, cara, uma marca, eu acho que isso que faz, principalmente esses 8 jovens que saíram do teu carro, querer ir ali, sabe? É pensar no como é que eu me posiciono nas redes sociais, o que a gente fala, o que a gente mostra, o que a galera tá querendo ver.
e o que vai gerar conexão com eles, o que vai, sabe? Então, a gente busca muito isso, mas também é interessante ver que você, como os pais dos jovens, você gosta de ser bem atendido. Você gosta de ir num ambiente mais tranquilo, sabe? Então, você gosta que chegue rápido na sua mesa. Então, tem diversos fatores assim que a gente tem que estudar o que cada um gosta para conseguir ser certeiro assim e conquistar esse povo. Eu quero só pegar um gancho para pôr ali, tem ali da fala do Fábio, o que você gosta. Então, quando a Tamara fala assim que está mudando em 2026, até o ano passado eu vejo que as empresas estavam muito focadas justamente no interno, né? Então, como eu vou me organizar, o meu processo. Até aconteceu uma coisa engraçada que eu quero compartilhar com vocês. A gente estava tão viciado nessa coisa de organizar o marketing e as vendas de forma processualizada, que outro dia eu tinha interesse num produto digital. Para mim estava pronto, maduro, eu só queria comprar, né? Entrei em contato com a empresa e o SDR deles, bem treinado, disse: não, eu preciso de 45 minutos do seu tempo para fazer a nossa qualificação, apresentação, escambau. Eu disse: cara, eu só quero comprar um negócio, bicho. Eu já sei quanto é custa, me manda a arquitetura, vai fatura, eu quero pagar, toma louco para comprar. Não, mas o nosso processo exige que eu faça. Resumindo, eu não comprei o produto digital porque precisava de 45 minutos do meu tempo, que para mim é extremamente caro. Eu voto a Deus, nos credibilidade para isso. Por quê? Porque as empresas elas estão olhando muito para dentro e não olhando lá para o cliente, o que ele quer. Afinal de contas, a venda pode ser simples, a comunicação pode ser simples. Ela engessou um processo que não precisava naquele momento, né? Entende? Tá, talvez o diferencial agora, essa mudança que o cliente também tá, desculpa o termo, enchendo o saco, né? Dessa burocracia toda. E a gente vai ter que tentar entender isso. Como é que eu vou me conectar com esse cara? Porque agora todo mundo sabe fazer prospecção, todo mundo sabe fazer qualificação, todo mundo sabe fazer uma abordagem com algum gatilho mental que já está mais rápido, né? Esse se tornou o novo normal, né? Vamos formar. E nessas minhas pesquisas aí sobre o ano, um dos grandes pontos que se destacou que vocês já trouxeram, construção de marca com autenticidade. Se você não tem essa essência, essa empatia, esse propósito, digamos assim, tu não se diferencia no mercado. Por quê? Quem fala com todo mundo não fala com mais ninguém. Então, você precisa estabelecer uma forma de comunicação que vai se relacionar com o consumidor e que vai gerar algum tipo de contato que vai fazer com que eu queira continuar comprando dessa marca e que ela olhe para mim, independente do meu momento de compra. Eu passei por uma situação muito, muito parecida. Agora, no final do ano, eu viralizei um vídeo no Instagram, bombou 14 milhões de visualizações, assim. E eu recebi um SDR no meu direct me oferecendo um curso em São Paulo, assim. E aí eu, enfim, questionei, assim, já fui para muito evento digital, eu já sei como é que funciona e tal. Me fala sobre o que é as aulas. Não, mas eu preciso parar contigo 30 minutos para eu te apresentar o evento. Daí eu falei assim, não, me conta e tal. Ignorei, 2 semanas. Aí, de novo, Tamara, e aí, nesse agora, assim, você vai me falar agora? Não, não me falou, eu não ouvi. Aí ele me ligou um dia. Quando ele me ligou, eu atendi, aí eu vi que era o cara, e eu falei assim, você deu sorte, porque eu só te atendi porque eu achei que era o entregador que estava chegando à minha casa e eu não fui em casa. Não, eu não tinha te atendido. Porque a pessoa não entendeu o meu processo de compra. Exatamente. E isso é uma coisa que mas eu só quero fazer um comentário, às vezes falo do processo de compra e venda, e vou perguntar também para ti sobre o teu desafio, porque tu construiu marca agora também, tu passou por isso, é legal. Mas eu até que... Eu construí não, né? Eu quis o spray, a peita também. Mas eu, até todo o meu papel, não só da Copa, mas o que eu mais gosto de fazer, eu transito no outro embora. E sabe que eu sou a gente se conheceu porque eu sou um cliente teu e tal. E um dia eu tava na Debuang, o Fábio não tava lá. Nem tinha tanto que dar, mas tem hoje e tal. Mas eu tava lá, tu pede o lanche no tablet também, eu pedi o lanche e os refrigerantes. Aí eu botei o tablet aqui e falei, cara, quando eu olhei pro lado, a minha tava com a bebida. Eu virei pra cá, você tava atrás de mim olhando, né? Porque não pode vir, não, né? E eu falei pra ti, ó, parabéns, porque do treinamento que é
porque é ruim para que uma comida segurança bebidas. É que isso tudo tem que ser calculado. E isso é, para mim, público mais velho, isso faz três. Eu pequeno, mas não, eles já estão conversando, eles nem lembram que pediram, mas tu atende esses públicos, sim, Uriba. E olha só uma coisa relativamente simples. Entregar rápido para você faz você falar sobre isso. Não só aqui, mas eu aposto que você já falou várias vezes para outras pessoas. Então, eu acho que o objetivo do marketing hoje em dia deve ser gerar conversa entre as pessoas, sabe? Todo mundo quer, cara, ter o que falar quando chegar em casa para a esposa, sabe? Então, o que a gente está fazendo? O que a nossa empresa faz para que a gente consiga gerar conversa offline entre as pessoas? Ou que as pessoas mandem o que você publica para outra pessoa por algum motivo, sabe? Esse é o desafio nosso hoje em dia no marketing. E tem muito a ver também com você instigar a pessoa a ser humana. Porque no fim a gente quer se relacionar. E quando eu, enquanto marca, dou um motivo pra eu fazer uma piadinha no meu grupo de amigos, eu ter um assunto quando eu for lá no encontro da COP, ou quando eu chegar em casa pra falar com a minha esposa. Como, no fim, é muito sobre essa emoção, esses aspectos humanos que podem ser exaltados ali, e como a marca ela vai se tornando parte disso. E como hoje o cenário, mesmo em contratações B2B, e o Andreas até pode comentar um pouco melhor, eu também atuo com B2B, mesmo a comunicação B2B, se ela é muito distante e a marca é muito longe da realidade, como isso se torna mais difícil de você ir rompendo essas barreiras até chegar na venda, até chegar na... Tu vê que tocou num ponto agora, né? O B2B. Vamos pensar juntos assim, B2B. A empresa da Tamara vende consultoria e marketing para a empresa do Andreas? Não. Ela vem pro diabo, Não, é a Tamara que vende para o Andreas. Os negócios acontecem entre pessoas. E aí a Tamara usou uma palavra lá no início, que eu considero fundamental, que é a tal da empatia, né? Como é que a gente vai se relacionar se a gente não demonstrar essa empatia? Então, eu acho que é bem por aí mesmo. O negócio acontece entre as pessoas. Aconteceu um fato curioso de assistir assim, né? Também, né? Essa semana até algum dos clientes de consultoria, um agente de vendas, veio todo feliz falar para mim: Andreas, aconteceu algo que você sempre fala. Eu disse: o que foi? Eu vendi. Eu ganhei do orelha seca que está do outro lado. Porque quando a gente dá os treinamentos em vendas, né, eu digo assim, cara, você tem que entender que muitas vezes não é a tua empresa que está concorrendo com a outra empresa. É você, como profissional de vendas, que está concorrendo com o vendedor da concorrência. Se você perdeu a venda, porque o vendedor da concorrência é melhor do que você. Mas muitas vezes você está competindo com o orelha seca. A gente brincando aqui, não recebeu a mesma que ganhar com o mesmo treinamento que você. E ele estava todo feliz porque ele estava numa disputa. Segundo ele, o produto dele, que era um software, foi vendido no valor mais alto que o outro vendedor ofereceu o outro produto. Então ele se sentiu assim, feliz de ter conseguido. E ele conseguiu isso por conta das conexões pessoais, da empatia, né? Que a Tamara falou. Eu acho que só para finalizar a questão do branding, que eu concordo totalmente aí, já extrapolando, com a mudança eu acho que é o que vai assumir um protagonismo maior, né? O branding ele tem que ter agora essa questão da empatia, de se conectar mesmo. aspectos humanos que transcendem para a marca. que é o marketing 6.0, você falando aí, que é o humano com a tecnologia. Mas a gente já falou do processo, a Tamara cuidou do processo de venda, mas muita coisa que eu comento nas empresas que a gente trabalha é que o vendedor tem que entender que o processo de venda dele é diferente do processo de compra do cliente dele. Começando pelo tempo, porque tu quer vender algo, mas ele não necessariamente compra naquele momento. Tu tem que estar na cabeça dele. Claro, num B2B é diferente, que tem mais interações de venda. Até que eu conseguir, tu tem os avanços, né? Primeiro eu expliquei o negócio, depois eu passo para outro, até tu fechar a venda completa. Ela demora mais para acontecer, mas até tu fechar esse processo, tu quanto mais conhece do cliente, melhor que entende para entrar naquele processo de compra dele. O teu é diferente, do cara tá lá, mas com que ele vai pro Donecker? Eu falo, conforme.
mas ele poderia qualquer. Eu comentei com o Fábio até. O Web pra mim é a minha líder de segurança. Eu quero conhecer Bada, mas cara, eu tô com fome agora, eu quero pensar muito, tu vai lá. Então tu fidelizou. Então como tu faz pra manter esse tudo? Até porque é mais barato vender para quem é teu cliente ativo, é melhor, mas que para trazer novos. Né? Então isso tudo é com equacionar esse humano e a gente fala de metodologia, ferramentas, RM. A gente fala, o CRM não vem para ti. Te ajuda no processo, a não esquecer. Mas no final é o lado humano desse processo. Antes de tu passar para o Fábio, eu queria colocar IA aqui no meio. Pra Era mais igual das ferramentas. porque a gente fala de tecnologia, de humano, de como manter a pessoa ali, e a gente passou aí por... Está passando, né, por uma era de cada vez mais tecnologia, cada vez mais, quando a gente fala de conteúdo, de construção de marca a partir da inteligência artificial. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê essa corrente das pessoas querendo e tendo um apelo mais por pessoas, por verdades, assim, né? Por esse contato que começou a se, na minha perspectiva, começou a se fortalecer antes da IA ganhar tanta força quanto ela tá agora e tá ganhando, mas como esse contraponto tem aparecido no meio disso tudo que a gente tá falando, né? Vocês usam verdade? Ainda não. Eu tô ciente que existem ferramentas que nos ajudam principalmente para analisar o mercado. Eu acho que isso é o principal. Analisar nossas próprias vendas atuais, analisar o consumo e analisar o próprio de vai, né? Isso aí, eu acho que a IA vai ajudar muito nisso. Já está ajudando muita gente, mas a gente ainda não... No marketing vocês não usam. Ainda não. Mas, cara, pessoas... É interessante pensar que pessoas se conectam com pessoas, né? E não com empresas. Então... E tem outra, as pessoas não querem ver coisas perfeitas na internet, sabe? Eu acho que o perfeito afasta. Então até a gente teve ali situações de produtores de conteúdo que produzem com câmera muito profissional, com cenário e tal, tendo uma dificuldade de encontrar no mercado. Porque é isso, talvez hoje em dia um vídeo muito produzido na internet, cara, as pessoas não vão querer ver, parece que é feito para o mais simples ali é melhor, assim, o mais simples. E eu acho que quando a pessoa sente que você tá querendo vender para ela fica um pouquinho acuada, sabe? E como ela tá aqui num momento de conforto, ela passa. A reação restilhana, né? E da esquerda, assim. Eu falo pras empresas assim, todo mundo aqui vem, mas a gente compra. Todo comprador tem um pouco de receio do vendedor. É fácil. Entra numa loja, quando o vendedor chega, o senhor precisa, só tô olhando. Se tu fala só tô olhando, quase vai para trás. Se afasta dele. Tem algumas lojas que entenderam isso. Boa noite, então fique à vontade. Então, é isso que a gente tem que não cria uma barreira a mais que tu não precisaria. Mas vamos pensar um pouquinho juntos, assim, né? E eu quero unir com a provocação da Tamara lá com relação a IA. Nós estamos com um projeto de IA na empresa, bem amplo, assim, em todas as áreas, para vermos onde podemos usar IA para processos internos, como atendimento de suporte, como auxílio no desenvolvimento de sistemas, a automatização de processo de implantação, mas também externo, atendimento a cliente, prospecção ativa. Hoje tem muitas ferramentas nessa área, né? Mas vamos pensar junto assim. Tudo isso que a gente está falando, todo Bion de alguma forma está fazendo. Vocês já tiveram a sensação de frustração que eu tive também, quando eu chego em casa para falar com os meus filhos, olha que legal o que aconteceu lá. Mas já vi. Para mim que fala, para eles é diferente. Assim, ó, as notícias, antigamente você chegava com uma notícia para falar com um amigo, para alguém. Hoje o que você chega para dizer, não, já vi, já tá lido, tá bem. Tá ficando chato, todo mundo já tem informação toda disponível, tá tudo ali. Então hoje a tendência é que daqui a pouco eu vou também me afastar um pouco, criar uma resistência à rede social por conta disso. Por outro lado, ninguém mais aguenta receber ligação de telemarketing, televendas, prospecção. Bota mal, atendeu porque não sabia. Se soubesse que o cara não atendia. Entende? Então, aí conectando com a primeira pergunta, mais a inteligência artificial que vai estar disponível para todo mundo, eu acho que existe um modelo de desenvolvimento que é pendular, né?
como um pêndulo, ó, vai lá num extremo, vem aqui no outro, daqui a pouco chega ao ponto de equilíbrio, que é onde a gente vai usar as ferramentas, com a empatia, com alguma humanização, com aquela questão, vamos dizer assim, realmente a gente olhar para o outro lá e quem tiver mais criatividade aí vai se sobressair. É isso já respondendo. É alcançar o equilíbrio entre tudo que a tecnologia te permite, mas eu sempre falo, não interessa se eu tenho um e-commerce. Atrás do e-commerce tem alguém comprando e atrás do outro lado tem alguém vendendo, né? Então, sempre tem um humano. O teu, se o cara tá na presencial, por quê? Aí é humano com humano. Mas o cara no delivery, ele só usou uma ferramenta, mas para chegar do Fábio para alguém lá. É esse equilíbrio que a gente tem. E aí que as empresas que trabalham com marketing, trabalham com vendas, têm que entender, né? Pra alavancar o seu negócio, né? Antes da gente começar aqui, vocês fizeram a provocação lá do Philip Kotler, né? Marketing 1.0, 2.0, 6.0 lá. Talvez a gente vai chegar, e aí eu quero fazer a provocação com vocês. O que vocês acham? Será que nós não estamos chegando no momento em que a gente vai voltar para o 1.0, para o 2.0? Por que eu vou lá no bunker? Experiência legal, marketing legal, mas no fim das contas, será que não é o produto que está me chamando? Vamos voltar lá no marketing 1.0, né? Tá bom. Porque tudo é gourmetizado, agora é experiência, né? Agora o final é luxúria, né? Entende? Se a comida é boa, eu vou, por melhor que for Se a consultoria deu resultado, se o sistema facilitou a minha vida, não é assim? Eu falei no encontro da COP, agora, na quarta-feira, falei assim, 90% dos problemas de marketing são resolvidos com trabalho de base, que é olhar produto, olhar pessoa, construção de marca. Assim, ó, 90%. Que aí a gente volta lá pro início do marketing, mas que hoje, com a celeridade das coisas, com as 1000 possibilidades, com os 1000 tipos de processos de venda, com todas as plataformas que você pode usar, as ferramentas, as pessoas ficam tão sedentas pelo novo que elas não estruturam essa base. Então, eu acredito, Andreas, que é esse o caminho. O Luciano, inclusive, fala... o Luciano, sócio da COP também, ele trouxe uma provocação numa reunião nossa, né? O Luciano tem um e-commerce e ele falou assim, não, eu acredito que pela escalada do tráfego pago, dos anúncios, pode chegar um momento, e anúncio, tráfego pago, o mecanismo principal é leilão, né? Quem paga mais, ganha mais audiência, ganha mais... Então, assim, vai chegar um momento que vai ser mais barato eu anunciar no outdoor do que eu anunciar online, porque esse pêndulo vai cair pro outro lado porque todo mundo olhou só para um lugar, né? É por isso que se o hambúrguer fosse ruim, mesmo que toda experiência, a pessoa não volta. Se a tua consultoria fosse ruim, por mais que tu divulgue, eu vou dar um exemplo, em uma hamburgueria temática aqui e tal, fomos lá, tal, por 1 hora lá dentro, sem vir 3 hambúrguer, e eu vendo um monte de hambúrguer saiu no delivery, eu falei, tá, o cara dava mais importância pra hora do que quem tá aqui. Mas o hambúrguer era bom. Ainda possibilita uma segunda chance. Porque se a fila que eu segui, produto, falou, não volta mais. Sim. Então isso é importante. Né? É legal, poxa, o produto, eu acho que tem que ser o mito básico. É a base de mano, né? Se não tiver um produto, cara, não faz negócio, assim. Isso é o básico. E o hambúrguer bom, todo lugar tem que ter, é o mínimo, sabe? Você pesquisa na internet como fazer um hambúrguer bom. Eles vão dar lá tudo, porcentagem de gordura, qual pão usar, qual queijo usar. É fácil. Mas o que vai levar as pessoas até o lugar, hoje em dia, não é o produto mais. O produto é um ponto. Que faz as pessoas ganhar. Tudo é realizado. Sim. E se o produto for ruim, a pessoa não volta. Se o produto for ruim, a pessoa não volta. O produto é um conto de motivo de conversa. Nossa, nunca comi um hambúrguer tão bom assim. A gente vê isso assim acontecendo. Mas o atendimento também é outro ponto. A experiência do local é outro ponto. E a marca também é outro ponto. Porque eu acho que o que mais faz as pessoas irem, né, nos restaurantes é pela facilidade. Às vezes é perto da minha casa, eu já estou acostumado a ir. Mas também é a marca e você está conectada com ela em vários pontos, sabe? Eu acho que a gente tem que começar
A gente ainda não consegue fazer isso, mas o futuro vai ser porque a gente vive pagando incêndio, né? Então a gente agora está estruturando processo ali de tudo que é coisa, mas para ter no marketing é importante a gente ter diferentes pontos de contatos em diferentes redes sociais, em diferentes locais. A gente não olhava para o Google até pouco tempo atrás, pra você ter ideia. Então, isso até eu ficar na recepção um dia, eu recebi umas 200 pessoas e 2 pessoas falaram que vieram pelo Google. Eu fiquei pensando, cara, olha só. Isso da beleza estava aí pelo vendedor. Tá vendendo, e a gente não tá olhando para ele. E eu nem tô botando grana lá. Exatamente. Então a gente começou daí um trabalho de captar variações, de aumentar, assim, aumentou muito as variações. Então, porque a gente já tem o produto, já tem o ambiente, já tem tudo, só faltava a gente olhar para conseguir as variações. Pro canal. Então, sabe, é identificar qual canal o teu cliente usa para tomar a decisão dele. Mas isso tem um ponto muito importante que às vezes vira até discussão. Estar em todos os canais ou ir firmando bandeiras aos poucos em todos os canais. Porque às vezes se vocês, quando tivessem começado o trabalho de marketing, tivessem tentado fazer em todos os canais possíveis, vocês não tinham conseguido fortalecer tanto a marca, porque no fim das contas a energia é escassa. No fim das contas a gente precisa escolher aonde começar atuando, fortalecer lá para aí expandir. Eu vejo, pelo menos dessa forma, que é uma forma mais inteligente para o uso da energia, principalmente quando a gente fala de negócios que não começam com um investidor externo, né? Que é quando o negócio começa com grana, eu já tenho mais possibilidades de expansão do que quando começa naturalmente, assim, né? Crescendo, passinho por vez. Sim, quais, assim, só pergunta, o Fábio falou de marca, lá faz sentido, então, vou falar de as maiores hamburguerias do mundo, a gente vai pela marca, não quer, nem acho o melhor lanche, mas é lá de fora. No caso da consultoria, o serviço assim, não, a marca faz errado, tem as 4 grandes consultoras do mundo, mas a marca aqui no caso é a autoridade, né? E a autoridade às vezes é da pessoa também. Não, mas a marca ela é construída, né? A Fábio fez uma análise positiva, né? O produto, a experiência, é uma construção de marca. Eu concordo. E hoje em dia, a marca empresarial, a marca institucional, ela é composta inclusive pelos sócios, pelos fundadores, e eles também são canais de venda. Também são canais de... Você gasta bem na moda, né? Vincular a figura pessoal dos empresários com a sua... É a tua falência, né? Empresários que aparecem e empresas que crescem. A gente só cresceu por causa disso, cara. Se eu não tivesse perdido a vergonha, começar a gravar e mostrar o que a gente fazia, como a gente não seria nem metade do que a gente é hoje. É o lado humano de novo. Sim. Tá no seu do lado humano através de alguma tecnologia. Mas eu queria agora dar uma mudada, porque a gente tá falando sobre 2026, a gente tá gravando o episódio no começo do ano, e a gente tem um ano com muitos acontecimentos e muitos elementos no cenário brasileiro do país, mas inclusive globais, e que acabam indiretamente atingindo todos os negócios, né? Então a gente tem aí eleições no Brasil, a gente tem Copa do Mundo, que para o brasileiro a gente teve, a COP teve que mudar toda a agenda por conta dos jogos do Brasil. A gente tem um ano com muito feriado, com menos dias úteis, e aí quando fala de venda direta ali, acaba... Aliás, é micro, falho, às vezes é do... Olha a diferença. E também o maior custo de mídia, né? A gente falou aí dos anúncios, mas no início do ano a Meta ali, dona do Instagram e do Facebook, ela anunciou um aumento de 12% em todo o tráfego do Brasil, que é nada mais que repasse de impostos, né? Antes eles arcavam, agora então mais só mídia custando mais caro. Nesse cenário de 2026, o que vocês acham que o empresário deveria olhar como um alerta? O que vocês acham que pode ser uma dificuldade maior para as empresas? Ou quem que se preparou para ter menos dificuldade agora? Eu acho que esse é o ponto, né? Quem se preparou. Eu também, na nossa consultoria, a gente tem lá o Turbina Cast, né? O nosso podcast. Eu, com frequência, entrevisto lá
empresários de diversos setores, que são clientes nossos, né, enfim. E eu ouvi de vários deles já a mesma expressão. Andreas, citar o caso aqui. Eu tenho 63 anos, a minha empresa tem 30 anos, eu não lembro de um ano que o ano tenha começado assim, não, esse ano vai ser maravilhoso, o Brasil tá de vento e popa, vai dar tudo certo. Sempre o pessoal fala em algum tipo de crise. E a minha empresa cresceu todos os anos apesar da crise. Então, de acordo com o vento, eu ajusto as delas, disse um deles, né? O outro disse assim, Andreas, aliás, essa semana eu estava lendo até o Flávio Augusto, tá nessa corrente, né? Ele disse na postagem dele, tal ano, ele fez um histórico, tal ano teve Copa, teve eleições e a minha empresa cresceu tanto, tal ano eu comprei por tanto e vendi por tanto. Então eu acho que tem muito isso, né, da gente estar preparado. Eu vejo que assim, existem empresas e empresários que estão preparados e que vão produzir mais mesmo com menos tempo e com isso vão ter resultado. E vai ter aqueles empresários que todo ano estão chorando, todo ano estão reclamando de alguma crise e não estão se preparando e vão sofrer as consequências. Porque objeções, Paulo, o treinamento de venda, objeção, sem dar oportunidade de crescimento. É como tu trata essa objeção para que ela vire oportunidade, né? Não, é verdade. E assim, vamos lá, se tiver crise, o mercado inteiro é afetado. Então, o que eu vou fazer para mim sobreviver? Então, se a galera... Se aumentar o valor do tráfego pago, não vai aumentar só para mim, vai aumentar para os outros restaurantes também. Então, o que a gente está fazendo para a gente não ser afetado com isso, né? Mas, cara, eu acho que depender 100% do tráfego pago, nesse caso, por exemplo, é ruim, sabe? Tem que pensar em estratégia pro orgânico mesmo, porque é isso que vai fazer girar. Tá mais na tua mão também, né? Sim, sim. Eu acho que é um ano de verdade cheio de oportunidades. Verdade. É bom, sabe? Se você conseguir ver para a eleição, olhar para a eleição, olhar para a Copa do Mundo, olhar para feriados, e pensar estrategicamente nisso, você vai ter sucesso. Mas se você olhar com um olhar só de negatividade, talvez você vai ficar preso nisso e não vai conseguir evoluir nisso, sabe? É mais fácil de tomar às vezes, né? Com certeza. Eu ia dizer que é muito do ponto de vista, né? Porque eu fiz essa provocação, mas eu já tinha. É um post que vai sair aí nos próximos dias nas minhas redes. Porque ao mesmo tempo, eu trabalho só com digital hoje, sei lá, 90% do tempo. E aí, ao mesmo tempo que o Meta anunciou 12% de impostos a mais aí para todo mundo, eu li numa pesquisa, agora recentemente, que anúncios online mais criativos feitos com pessoas que entendem o orgânico, entendem de comunicação, tem 12 vezes mais resultado do que um anúncio com mais cara de propaganda, de publicidade, né? Então, eu poderia olhar só pro aumento, ficar triste e meu Deus, vai acabar com a minha vida, todos os meus clientes que têm tráfego pago não vão querer mais anunciar. Ou eu poderia olhar para minha empresa e falar, não, eu vou investir, eu vou fazer com que o meu time de criação analise e melhore a execução para eu conseguir compensar o resultado por através de um outro lugar, assim. Então, eu vejo que, independente do ano, independente do cenário, a forma como você olha para o cenário, e aí eu acho que é um ponto, precisa olhar. Independente de sempre ter uma crise, tu precisa ter noção do cenário, de como tá teus canais, de como tá tudo isso, para ti, pelo menos, saber como agir. E aí, a partir daí, você constrói formas de ficar cada vez mais menos vulnerável a essas situações. É a própria questão comportamental, né, Tamara? Tu vê que antes o Fábio falou de uma maneira muito singela, assim, né? Ah, eu vou à internet, vejo lá a receita do melhor hambúrguer, ela está lá. A informação sempre esteve lá, né? Quantos cursos online nós temos gratuitos hoje, que as pessoas podem ir? E por que todo mundo não faz um hambúrguer perfeito, Fábio? Também entra outra coisa, de algum ano, que tem iniciativa, o lado empreendedor. Entende? Então, esse lado comportamental, eu acho que ele também é base, precisa ser muito trabalhado. As pessoas sabem o que precisa ser feito, mas não fazem, né? Então, a capacidade de execução também, ela está
tá em desafio nesse momento? Porque essas pessoas que se destacam, elas tomaram iniciativa. E eu acho que tem a ver com até Madrid. Falou o Pedro que falou quando a gente volta, fala da simplicidade. Quando a gente gravou o primeiro podcast, quando o Luciano comentou, a gente, Luciano, Paulo, vai, se vai estar certo ou errado, a gente tava falando do fio ou não sei o quê. O que é a mensagem. Às vezes o simples é importante. Isso de novo, nós estamos falando do equilíbrio, mas voltando para o humano, de novo nós estamos falando que por trás de quem compra e quem vende tem pessoa. A Tamara por falar o orgânico, falando, né, não tão com cara de vídeo, né? E eu lembro, eu fiz um projeto, eu sou consultor do Sebrae também, e eu ganhei um prêmio do 24, só que eu gravei os vídeos, fiquei entre os melhores consultores do Brasil lá, mas eu gravei os vídeos com as empresas, o celular. E teve gente que contratou estudo, é legal, é bacana, é mais bonito, mas o que interessava ali era a mensagem, né? O resultado do Bequinha Data, é outro, né? Mas, pessoal, eu tenho certeza que esse podcast aqui valia uma parte 2. Vamos pensar nisso, porque tem, mas ele tem um tempo, e aqui está chegando no final desse tempo aí. Vamos fazer uma perguntinha individual para encerrar? Eu vou falar e cada um vai dar o seu encerramento aí. Então eu vou pedir para cada um mandar mensagens ou a perguntinha que a Tamara vai fazer para no encerramento de cada um. Eu queria, de novo, lembrar, quem não conhece a COP, né? Seguir a gente no nosso Instagram, no nosso site. Hoje vocês estão vendo, deve estar um cenário diferente, cenário aqui, um grande parceiro nosso, que é o SV Coworking, né? Onde vai ter alguns outros episódios também. Tu quer fazer a pergunta para cada um? Eu queria que vocês respondessem. Empresas que vão crescer em 2026 são aquelas que... Tiver boa, posso? E daí a faz das suas pedidas. Já fala e qual é a sua pedida? Pode completar a frase ali, tá? Serão as empresas que tiverem boa gestão. É muito bonito ouvir, Fábio, você falando assim, 60% dos nossos clientes vêm por tal canal, tantos por cento do nosso faturamento é relativo a tal produto, tal. Quer dizer, nós temos todos os mecanismos disponíveis hoje para fazermos uma boa gestão das nossas empresas. E o resultado está básico, né? Só podemos melhorar aquilo que medimos. Então, precisamos realmente planejar, medir e agir. Aí essas empresas com certeza terão um ótimo 2026, como eu espero que seja para vocês também. Que não é medido, não é gerenciado, né? E ele só sabe que 60% bem disso, ou 40% bem disso, porque ele tem gestão. Aprender é número, né? Você está medindo lá? Na vida dele é número. Claro, tem que ser. Legal, eu acho que empresas que vão crescer em 2026, acho que são aquelas que entender melhor o seu cliente. Gestão com certeza, mas assim, se a gente não entender o cliente, a gente vai querer vender algo que ele não quer comprar. Então, daí a gente vai ficar patinando nisso. Eu acho que, cara, a gente tá cheio de oportunidades aí a gente vai surfar, por exemplo, na onda da Copa do Mundo, vai surfar nas eleições. Eu acho que é um pouquinho mais difícil empresa surfar nessa onda, né? Vai ser difícil, é mais impactar, né? Sim, é muito difícil, gera um conflito. Mas a gente vai surfar em tudo que der para surfar para conseguir, para tentar crescer, né, nesse próximo ano, entendendo quais são os assuntos que os nossos clientes querem falar sobre, o que tá rolando aí pauta. Sabe, teve jogo da Chapecoense ontem, então a gente fala sobre isso. Isso gera uma repercussão sobre. Então, entendendo assim o que o nosso cliente tá afim. E às vezes a gente entende nosso cliente só olhando para nossa equipe e vendo o que eles mesmo estão conversando sobre. Sabe? Então, a gente também tá focando bastante em gestão, cara, porque saiu 80% da nossa equipe de cozinha, a gente trocou em dezembro. Então, imagina o baque, né? Ficam pessoas que... O líder também saiu, então ficam pessoas que não estão preparadas para treinar. Daí a gente se viu numa situação de falta de estrutura aqui, de treinamento, de organização. Padrão de processo. Padrão, processo. Então, a gente inicia esse ano focado totalmente em processos e deixamos até de lado o marketing agora. Assim. Então...
O que a gente tem que fazer em 2026 o empresário cobrar escanteio e cabecear. Tudo que é lado, né? De meu jeito, não tem jeito. Como sei. E eu recomendo mostrar tudo nas redes sociais. Que isso com certeza ajuda todo mundo se conectar ali com isso ali. Faça A minha, a sua despedida também, Fê. eu acredito que empresas que vão crescer em 2026 são aquelas que olharem para o cenário e construírem base de relacionamento e crescimento. De relacionamento com o cliente, mas sempre com aquele olhar do que eu posso resolver aqui dentro, o que eu consigo melhorar para alcançar, para crescer. Aí sim essas empresas vão continuar evoluindo ao longo do tempo. É ir construindo o canal, firmando bandeirinha, indo pro próximo, firma a bandeirinha, volta para ver se aquela bandeirinha tá firme e vai crescendo nessa perspectiva, aproveitando aí os cenários, porque no fim a empresa ela tá dentro de um ambiente que ele tem envolvimento externo, tem envolvimento interno e são muitas coisas que estão acontecendo. Precisa prestar atenção nisso também. Tua vez. É isso, pessoal. Eu vou falar também. É isso. Obrigado por acompanharem mais uma edição do Copcast. Como eu já falei, quem não conhece, conheça, siga nossas redes, segue faz nossos sites. E na minha opinião, as empresas que vão crescendo e nem ser são aquelas que ou estão ou que vierem para Pop 49. Muito obrigado, pessoal. Valeu, garra, pô.